bóson intermediário da interação eletromagnética, trabalhada na eletrodinâmica quântica. O bóson W+, o bóson W- e o bóson Z são responsáveis pela interação fraca que governa a radioatividade e algumas formas de decaimento nuclear, associadas à mudança de um quark up para um quark down, por exemplo. Já os gluons, eles estão ligados a interações de força forte. E o bóson de Higgs é uma partícula associada ao campo de Higgs, que é responsável pela atribuição de massa às partículas, descoberto experimentalmente em 2012. Uma das aplicações dos diagramas de Feynman encontra-se na descrição de fenômenos da eletrodinâmica quântica, uma área da física capaz de descrever inúmeros fenômenos da natureza, tais como a repulsão eletrônica, por que a gente pode exercer força a um objeto, o que nos mantém sentados em uma cadeira e por que o ar pode apresentar resistência a um movimento. Tudo isso a partir de 3 ações tomadas como fundamentais. A primeira delas, um elétron vai de um lugar para outro. A segunda, um fóton vai de um lugar para outro. E a terceira, um elétron absorve ou emite um fóton. Para deixar essas ideias mais claras, vamos ao exemplo de possíveis fenômenos de interação entre um elétron e um pósitron. Nesse primeiro diagrama, podemos notar a representação de uma aniquilação elétron-pósitron, que gera um fóton virtual responsável pela formação de um par elétron-pósitron ao lado direito. Já no segundo diagrama, temos a representação de uma interação entre elétron e pósitron viabilizada por um fóton também virtual, responsável por alterar a trajetória dessas duas partículas. Ambas as interações são permitidas, desde que para cada vértice o momento total das partículas no espaço-tempo antes e depois da interação se mantenha o mesmo. Além disso, a carga elétrica também deve ser conservada. Dessa forma, podemos imaginar diversos outros cenários que sigam essas mesmas regras, ou seja, iniciando e terminando com o mesmo momentum e carga elétrica, mas em outras posições e instantes de tempo envolvendo mais partículas. Assim, os diagramas descrevem as diferentes possíveis evoluções de um campo quântico dadas suas condições iniciais, de tal maneira que o que importa seja o início e o fim, enquanto que o meio é viabilizado por partículas virtuais. Matematicamente, cada cenário corresponde a uma equação diferente, que em partes contém informações acerca das partículas virtuais que fazem o intermédio entre os campos elétrico e eletromagnético, e, portanto, como os elétrons e pósitrons se comportam. Entretanto, se quiséssemos prever qual seria o comportamento dessas partículas, gostaríamos de saber qual dos cenários é aquele que ocorre de fato. Mesmo assim, nenhum cenário em específico é aquele que ocorre, já que a evolução do universo, dado que inicialmente ele está em uma situação determinada,